Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando sobre esta comissão de juristas instituída pelo Senado Federal para tratar da reforma do Código Penal. E a gente está discutindo aqui o item aborto. O Leonardo Vieira, ele diz assim: acredito que a ideia da reforma não é permitir que o aborto seja feito por qualquer razão arbitrária. A intenção é de que, para autorizar o aborto, seja necessário um laudo médico, uma avaliação psicológica dentro de normas que serão regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. O aborto é uma questão de saúde pública, 1 milhão de mulheres realiza a prática clandestinamente por ano no país. A comissão, me parece, está preocupada em dar guarida a mulheres em situações extremas, como adolescentes e mulheres pobres com vários filhos. Infelizmente, a reforma abre tantas possibilidades que deve virar uma batalha política no Congresso. Obrigado, Leonardo, pela sua atenção. Agora eu queria saber, Lara, como é que se faz esse laudo psicológico? Não abre o espaço para a subjetividade, porque questão econômica. A mulher diz: olha, eu não tenho condições de manter mais uma criança. Isso a incapacita psicologicamente também para a gestação? Já bem, assim, a gente está falando num procedimento que vai ser estabelecido, né, que seguramente vai ter uma série de normas para realizar. Esse procedimento, que possivelmente vai ser precedido por médicos e psiquiatras, seguramente vai ter uma série de critérios exatamente para garantir, né, vamos dizer assim, a precisão do diagnóstico. Como é perfeitamente possível fazer um diagnóstico da situação de saúde da mulher e, né, dos riscos que ela pode correr, há totalmente a possibilidade de fazer uma avaliação psiquiátrica e psicológica e verificar a efetividade da complicação de determinada mulher. Como, vamos dizer assim, no âmbito do trabalho de consultório, a gente pode verificar, né, numa situação que a mulher está prevendo engravidar, é perfeitamente possível verificar se essa mulher tem condições emocionais, se ela corre o risco de ter uma psicose puerperal, de ela ter uma depressão pós-parto. É perfeitamente possível você verificar, identificar e prevenir a mulher. Não, aguarda, melhor resolver a situação emocional. Isso é trabalhado em termos interdisciplinares, para que daí você venha ter um filho, né? Como isso é possível, aí eu estava chamando a atenção, não contestando esse encaminhamento dessa lei, que eu acho que é um avanço de qualquer maneira, mas pensando também que eu não consigo pensar que dá para resolver só em termos jurídicos, como a Daniela falou, porque a gente tem que pensar que isso tem que ver o aspecto de como isso vai ser implementado e toda a base que está aí em termos de situação de saúde. Então, o que eu falava antes, bem, se a gente tivesse um efetivo planejamento familiar, com boa estrutura e boas condições, a gente teria condições de evitar e muito situações como essa. Quer dizer, se tivesse uma estrutura em que no acompanhamento familiar já se verificaria, essa mulher não tem condições psicológicas, mas acompanhamento não familiar, tem condições materiais. E planejamento familiar, eu estava comentando um caso aqui no intervalo. Aí você pega, isso acontece em Florianópolis, uma mulher na faixa dos 25, 26 anos e tal, aí já tem 2 filhos e quer fazer laqueadura. Vai no hospital universitário e isso é negado a ela. Por quê? Porque ela não atingiu a idade tal e só se faz a laqueadura depois do 3º filho. Isso é a negação da autonomia do sujeito. É a tutela tratando ele como se ele fosse uma criança. Mas isso agora aí... vejam aqui essa discussão. Ora, você fazer isso, condicionar o aborto, a pessoa ter que provar que não é capaz de arcar com a maternidade, significa algo sem sentido, porque se essa fosse a única possibilidade, então não dá para ser favorável ao aborto nesse caso, porque se o problema é que ela não tinha condições, isso não tem nada a ver com o terceiro nesse caso, que é o feto, ok? Se ela não tem dinheiro, ela não tem isso, então o Estado poderia suprir. Isso é algo, por isso que eu digo que isso é muito estranho. Muito melhor seria entregar para a autonomia da pessoa. Quem é o psiquiatra? Quem é o psicólogo? Quem é o advogado? E nós estamos querendo dizer também quem é o juiz para dizer se eu posso ter um filho ou não. Isso não existe
em nenhuma concepção de um Estado democrático liberal. E por que a mãe tem que decidir isso? A mãe e o pai. Mas por quê? Mas nós estamos falando de uma vida e não vamos ouvir o bebê? Porque todas as consequências vão ser jogadas sobre ele. A mãe, sobre a mãe e o pai. E é um tema polêmico. Eu posso decidir, ao mesmo, cada vez que eu decido não ter um filho, eu também já estou já estou tendo uma consequência em relação a vidas que poderiam ter vindo. Mas nós não costumamos dizer que o fato de eu não querer ter nenhum filho equivale a ter abortado, ok? Então nós podemos... Porque não é a mesma coisa, porque não há concepção nesse caso. Porque não há concepção. Do ponto de vista religioso, não, porque você tem uma alma agregada àquela vida. Do ponto de vista laico, se você está numa fase que não pode aquele ser não pode sentir dor, aquele ser não tem consciência, ok? Não tem como contrariá-lo. A ideia é que ele não tinha ainda um interesse tão grande, porque ele não pode ser vítima de dor, não pode ser isso. Ele é simplesmente ainda algo que poderia ser, mas jamais vai ser. Não faz. Nós não conseguimos. Vamos colidir nessa questão, claro. Porque no meu conceito ele já é vida. E tem uma alminha. É essa a diferença. Não só pelo conceito religioso. Mais uma vez eu quero desmistificar. Não é só questão religiosa, é questão científica. É a ciência que diz. Mas uma vida até um tumor é vida. Até um tumor. Não dá para nós considerar isso. Nós estamos falando do ser humano. Claro. Nós estamos falando de um ser que se origina, tá? Que está gerando, que está crescendo, que tem coração pulsando. Eu fui fazer uma análise disso tão somente pelo olhar científico e biológico, anatomo-biológico, entendeu? Tem então, um fator social. Vamos desconsiderar isso para o debate? Eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo... a relação do aborto, nós temos que falar da mãe. Nos Estados Unidos eles estão investindo e estão revendo muita coisa porque eles têm que tratar essas mulheres psicologicamente. Porque nós pensamos, quando debatemos na frieza do direito, nós entendemos que nós somos seres somáticos apenas. Isso é, a mulher está grávida, tira o neném. Isso tem ligação psicológica, nós somos seres psicossomáticos. Isso também gera alguma coisa na psicologia da pessoa. Outro ponto que eu queria te chamar a atenção, porque a mulher vai e faz o aborto, ok. Mesmo quando é permitido pela lei, quando é aborto terapêutico, às vezes até sendo e porque é um aborto terapêutico, qual é a situação psicológica e emocional dela depois de passar por aborto? Como é que depois ela vai engravidar e ter outro filho? Isso não vai ter consequência? Isso não dá para a gente estabelecer, vamos dizer assim, uma regra geral e dizer que sempre vai acontecer isso. Mas essas mulheres vão precisar ser assistidas, porque como tu mesmo estás dizendo, estatisticamente se sabe que é grande o índice de complicações emocionais que vem a mulher a sofrer depois de passar por aborto, porque de alguma maneira, ela teve que fazer algo, exatamente. Então assim, por isso que eu acho que esse critério de a mãe escolher simplesmente, engravidei, não quero, vou fazer um aborto. É uma coisa arbitrária. Sim, essa que é a questão. Mas exatamente porque acontece na prática, eu vou concordar com ele. Não é que é porque acontece na prática que a gente vai concordar. Mas não é uma questão de concordar, por isso a liberalidade está na mulher. Mas acontece que... Mas nós temos que pensar em questões de direito. Então, o problema é, então ela está engravidando de uma maneira inconsequente, vamos dizer assim, certo? Sem querer, sem prever, por acidente. Então, veja bem, o que a gente tem que ver é como dar os meios para que isso não aconteça. Vocês o que estão dizendo é que o feto vale menos se a pessoa tiver um problema. Aí é que não faz sentido. O feto não tem nada a ver, volto a dizer, com o fato de a mãe não poder. A questão é... A quem que nós vamos entregar a autonomia? Na nossa concepção que nós estamos defendendo, o aborto é uma coisa, claro que é ruim, mas não pode ser algo criminalizado, porque ele já tem problema psicológico, ele já tem uma série de problemas. Eu não estou defendendo a criminalização. Ele não é ruim, ele é assassinato. Ele é assassinato de indefesa. Questionando o modo de resolver isso como uma liberação geral do aborto. É isso que eu estou questionando. Não porque a mulher não possa ter o direito do seu corpo, né, que é um dos argumentos fortes. Ela tem que ter o direito, sim. Ela tem que ter o direito se tem condições ou não de ser mãe. Agora, como a gente tem uma situação, né, de ciência, de conhecimento, de N recursos que pode evitar
que ela chegue a essa situação, por que não dar esses meios antes? Sim. Inclusive psicológicos, isso inclusive sociológicos. Bom, pessoal, todos, seguinte, né? eu preciso chamar um intervalo comercial. Em instantes, estaremos aqui de volta com as considerações finais a respeito deste tema que é espinhoso. Até já.